Professor, você sabe o que é mediação da aprendizagem? E a importância do feedback para o seu aluno? Eu sou o PCNP Fernando. E eu sou a PCNP Simone Porto e vamos refletir sobre isso nesse vídeo. A proposta é que seja feita uma interação através do slide, então vocês vão acessar o link que está aqui na descrição do vídeo ou fazer a leitura através do QR Code. Vocês irão escrever, então, nessa ferramenta, uma frase simples que vai relacionar a mediação da aprendizagem e feedback. E assim nós vamos criar uma nuvem de palavras. Simone, pensando então um pouco sobre mediação, né? O que a gente pode trazer para os nossos colegas professores sobre isso? A mediação da aprendizagem, vamos deixar bem claro primeiro, né, que nesse vídeo, toda vez que a gente falar a palavra mediação, nós estamos nos referindo à mediação da aprendizagem, porque tem vários tipos de mediação, né, mas aqui é a mediação da aprendizagem. E essa mediação, ela é capaz de atuar como uma ponte entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele precisa ou quer conhecer. Então, o que isso quer dizer? Lá na escola, os componentes curriculares, eles costumam ser mais fechados. Eu tenho ali a matemática, a língua portuguesa, e ali já tem os conteúdos pré-programados. São as situações que os meninos precisam conhecer. Quando que a gente pode propor para eles as situações em que ele quer conhecer? O legal agora são os novos componentes curriculares do Inova, como, por exemplo, as eletivas. Nessas eletivas, o aluno ele tem o poder da escolha, ele pode escolher aquilo que interessa mais para ele participar. E o projeto de vida acaba mostrando qual é esse caminho para ele seguir. Então, são componentes que chegaram agora com realmente essa cara de inovação, onde o aluno pode ter aquilo que ele precisa, mas também aquilo que ele quer aprender, né? Para dar significado a essas atividades, né, para os nossos alunos, em qualquer componente curricular, os professores precisam ter clareza na organização dos roteiros, porque agora o que está mais chegando na mão dos alunos, além das aulas do CMSP, são os roteiros que os professores preparam lá na escola. E esses roteiros e planos de aula, eles têm que ter foco naquilo que o aluno, naquilo que eu, enquanto professor, quero saber o que o meu aluno vai desenvolver, até que ponto ele vai chegar, como que está acontecendo essa aprendizagem. Eu tenho que ter foco e clareza nisso. E também tentar transformar aí essa aprendizagem, ainda mais utilizando esse mundo virtual, de uma forma bastante colaborativa. Fê, falando então de mundo virtual, você tem algumas dicas de ferramentas que a gente pode estar utilizando? Olha, nesse momento remoto, a gente pode se apoiar em algumas ferramentas online, né, para realizar essa mediação de aprendizagem, então. Então, lembrando que eu posso ter algumas aulas que são síncronas, né? E aí eu utilizo o Google Meet, o Microsoft Teams, o chat, conversas no WhatsApp. Então, elas devem acontecer em tempo real. E as aulas assíncronas, né? Que a gente pode se apoiar aí nos formulários da Google e do Microsoft, né? No WhatsApp, quando eu não respondo em tempo real, ela acaba se tornando uma aula assíncrona, né? O Google, o Classroom, o Padlet, o blog. E a gente pode lançar mão aí de inúmeras outras ferramentas para se apoiar nesse momento remoto. Então, Fê, é bem legal utilizar essas ferramentas, elas são extremamente importantes. E o que isso tem a ver com o feedback, né? Qual é a importância desse feedback para o aluno? Ele é importante para que os alunos eles tenham uma consciência plena sobre o processo de aprendizagem no qual eles fizeram ou fazem parte. Então, isso vai fazer com que eles sejam capazes de perceber o que estão aprendendo, como estão aprendendo e o que podem fazer, tanto em grupo quanto individualmente. Então, para potencializar e melhorar seu desempenho, tanto de maneira presencial, mas também agora de maneira remota, assim. A reflexão ela é válida tanto para os dois momentos. Então, o feedback ele pode ocorrer com foco em vários aspectos do cotidiano dos nossos estudantes. E uma das formas de tornar isso visível é através da comunicação, porque ela é capaz de estimular uma consciência aos nossos estudantes sobre o seu desempenho e também como melhorar a sua aprendizagem ao longo de todo o processo.
É legal falar da comunicação, né, Fê? Porque ela está tão intrínseca no nosso dia a dia, o fato da gente falar, da gente escutar, então, o fato da gente estar próximo um do outro. É lógico que agora, no momento remoto, essa comunicação ela acontece de uma outra maneira. Como será que o professor está conseguindo fazer essa comunicação com os alunos, né? Ela precisa ser dialógica. Eu preciso escutar o aluno precisa escutar o professor. Mais do que nunca, nesse momento, essa comunicação é tão importante, é tão fundamental para trazer os alunos, inclusive, para dentro da escola novamente, né? Essa comunicação, ela acaba trazendo uma maior transparência em todo o processo de aprendizagem, né? E o feedback, ele precisa ter essa transparência, né, para que esse feedback ele ocorra, porque é através dele que a gente consegue dar essas devolutivas para os nossos alunos. E essa devolutiva, ela só existe a partir de uma avaliação. E essa avaliação, ela precisa trazer alguns critérios muito claros daquilo que está sendo avaliado, porque o aluno, ele precisa conhecer todo o processo, né, no que ele está inserido, e não deixar essa avaliação somente para o final, que por vezes acaba não dando tempo para as possíveis retomadas aí com os nossos alunos. Ô Fê, deixa eu só falar uma coisinha sobre avaliação, eu achei muito bacana também, como é importante a questão da avaliação, né? Às vezes, quando chega só lá no finalzinho do processo, que a gente vai dar conta, nossa, o aluno não aprendeu porque ele tirou uma nota vermelha. E como é importante eu ir fazendo e dando essas devolutivas ao longo do processo. Eu acho isso muito, muito legal. E aí eu acho que a observação acaba sendo um ponto de partida muito forte para o professor ir fazendo isso durante todo o processo. O que você acha? Como que acontecem essas observações? Olha, as diversas observações que o professor ele realiza, seja ela durante a aula, sobre as atividades, o engajamento, elas promovem essas reflexões que poderão ser utilizadas para esse feedback. Então, esse feedback, ele pode acontecer, né, de maneira individual ou em grupo. Nós, professores, Simone, por vezes cometemos o erro aí de tornar esse caminho muito individual, e acabamos que, por vezes, não socializando isso com os nossos alunos, e a gente exclui eles de todo esse processo, né? E o que vai dificultar ainda mais o nosso trabalho. A ideia aqui, né, é facilitar sempre o nosso trabalho, né, colocar o aluno no jogo durante todo o processo de desenvolvimento cognitivo e socioemocional. E pensando, agora pensando assim, de maneira remota, como que a gente pode fazer isso, né? Que contribuição que a gente pode trazer para os nossos colegas? Bom, o feedback ele pode variar dependendo muito da atividade que o professor ele propôs para o aluno. Muitos professores estão fazendo uso dos formulários. Esse formulário, se o professor já coloca a resposta, ele vai dar um feedback que a gente chama de imediato. Então, o aluno responde o relatório, clica em enviar, e aí ele já tem esse feedback imediato do que acertou e do que errou. Porém, a qualidade desse retorno, ele acaba ficando um pouco prejudicada. O aluno, ele não reflete sobre o que ele errou, ele só viu que ele errou. Então, no que eu errei? E como que eu posso trazer o aluno para essa reflexão, para ele olhar aquilo que ele errou? O professor tem que lançar mão de outras estratégias. Uma delas é gravando um vídeo da correção da atividade e depois colocar para o aluno assistir o vídeo. Outra forma também é fazer fóruns de discussão. Isso é muito bacana, porque ao mesmo tempo que o aluno está colocando a opinião dele, todos os colegas vão colocando a opinião e o professor vem informando, olha, essa opinião está adequada com aquilo que nós conversamos, será que a gente não pode ver para um outro olhar aquilo que nós conversamos? Então, o professor vai dando esse retorno para o aluno saber aquilo que ele vai desenvolvendo. E esses fóruns, são ferramentas muito poderosas, tanto para situações síncronas, porque o chat não deixa de ser um fórum, onde os alunos vão colocando ali imediatamente dentro da aula do professor, como também assíncrona, utilizando o blog, por exemplo, para fazer um fórum. Isso é muito legal. Então, eu tenho essas possibilidades aí, dessas ferramentas que vai apoiar nisso, como você já falou um pouquinho antes. Então, a ideia é sempre tornar esse processo cada vez mais transparente, né? O aluno ele precisa saber onde ele está sendo inserido, ele precisa conhecer aquilo que o professor quer desenvolver, né? É isso que você está querendo trazer aí para a gente. E aí, a partir disso, ele consegue oferecer também atividades extras para que esse aluno ele possa aplicar esse feedback recebido e pensando aí em novas situações e complementando também o conhecimento. Ô, Fê, agora que a gente já conversou um pouco sobre esses assuntos,
Qual é a relação entre a mediação e o feedback? Como que você pode trazer isso para a gente? Sim, pensando assim, diretamente na relação entre mediação e feedback, agora nós sabemos que a mediação, então, ela é uma ponte entre que o aluno já sabe o que ele precisa ou o que ele quer conhecer. E o feedback é, então, a ferramenta capaz de fornecer caminhos dentro desse processo. Esse processo em que o professor, ele é peça fundamental. Então, Simone, a gente consegue perceber nesse nosso vídeo, né, que ele está diretamente relacionado com o último vídeo formativo que trata da observação da sala de aula. Ou seja, eu consigo perceber aqui um movimento que acontece entre o PC e o professor, né, enquanto parceiros aí, e também do professor para o aluno enquanto mediador da aprendizagem, fazendo também o aluno se sentir apoiado dentro desse processo, que é dialógico, cíclico e formativo. Então, né, Fê, o que a gente pode ver depois dessa sua fala é que a mediação e feedback não é um assunto que se encerra em um único vídeo, né? É Não. importante sempre, verdade, aprofundar mais, buscar outros referenciais para contribuir com o nosso trabalho, com a nossa formação. Então, professor, agora eu te convido a retomar os seus roteiros. Vai lá, faz uma avaliação neles, olha aquilo que você pode melhorar e assim nos próximos você vai fazer com mais propriedade, pensando mais nesse feedback, nessa mediação. Bom, por hoje é só. Eu quero deixar meu muito obrigado e até a próxima. É com você, Fernando. Quero agradecer esse espaço, espero que a gente tenha contribuído com o trabalho de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.